uma pergunta do chat. Pergunta não, afirmação do chat aqui. Eu quero saber se você concorda. Diz aqui que se eu fosse diretoria do Corinthians, eu mantinha o VP para 2023. Eu acho que esse cara estava sendo irônico, mas eu quero saber se você concorda com isso. Concordo. Acho que falta no Brasil projetos, né? A gente fica muito preso em resultados. É claro, a única ressalva que eu tenho com o Vitor Pereira é que o próprio Vitor Pereira não quer assumir um projeto. O Corinthians daria 3 anos de contrato para ele, mas ele não quer, e não é por causa do Corinthians. Ele não é um técnico de projetos, ele só assina contrato de 1 ano. Foi assim na Turquia, foi assim nos Emirados Árabes, foi assim no Japão, na Rússia, todos os lugares que ele teve passagem. E então ele não quer esse projeto, mas eu acho que para um técnico que chega com ideias tão diferentes e tão avançadas, na minha opinião, o Vitor Pereira, em termos de ideias, ele é de longe o melhor do Brasil, de longe. Pelo amor de Mas Deus. é aquilo, é uma ideia que ele não consegue colocar em prática ainda, porque ele precisa de treinamento, ele precisa de time, não sei o quê. Na minha opinião, o Abel não faz nada de revolucionário, mas se o Abel falar para todos os jogadores do Palmeiras correrem igual o Curupira o jogo, todos os caras vão fazer isso de maneira espetacular, porque ele consegue colocar suas ideias em prática. Então, sim, Mas, dá tempo Pedrinho, de você não trabalho, acha que pode ser a assim... solução. Por favor, intervenha aí. Foi um pouco longe, né? Não, eu só queria... Não vou dar opiniões aqui, não estou aqui para isso. Eu só vou te questionar o seguinte. Dito isso, o Palmeiras do Abel Ferreira hoje joga sua melhor versão. Fato. Concordamos? Sim. Então, como que se pode defender um técnico que não quer ter continuidade? A questão não é que ele não quer, o Rodrigo, é que ele não... É a versão dele, né? Assim, não posso dizer que é mentira nem que é verdade. Mas ele fala que ele não quer se tornar um peso, um fardo. Por exemplo, o time está muito mal, está em crise, e aí por causa de um contrato com uma multa milionária, o time tem que ficar com ele. E outra, ele está se adaptando ao país, à cultura, ao futebol aqui, que é outro esporte. Então eu entendo ele não querer. Assim, o Mas Abel hoje, Ferreira, 15 de o Abel agosto de Ferreira... 2022, ele já virou um fardo, cara. O maluco Não, tá... como não? Caminha passos largos de ser eliminado na quarta, já foi eliminado da Liberta e Mas agora aí a gente responsabiliza só o treinador. E esquece Só não, mas do... também, né? Também. Não, também. Mas cara, por exemplo, vamos pegar o jogo contra o Flamengo, que ele foi tão criticado. O Corinthians pega um time contra o Flamengo e o próprio o Barthen falou do futebol e tática, né? Uma grande referência, inclusive, e outras pessoas falaram, cara, o Corinthians faz algo que ninguém imaginava que era fazer 2 tempos superiores ao Flamengo. Só que o que acontece? Numa falha individual do Fagner, numa falha individual do Cantilho, numa falha individual do Balbuena, que escorregou, o time acabou perdendo, entendeu? Então, a gente não pode confundir também. É um time bem montado e sem falar nos que não fizeram gol, né? Sem falar nos que perderam gols. O caso do Yuri Alberto, do Roger Guedes, do Mosquito, do Adson. Então, não acho que esses jogadores são horríveis, mas estão numa fase que as coisas não estão dando certo. Mas se você vê o Corinthians taticamente, é um time bem montado. E não é um elenco milionário. A gente também tem que pensar. O time perdeu para o Flamengo, o favoritismo era do Flamengo. O Flamengo está há 5 anos para mais num projeto futebolístico muito mais avançado. Perdeu o Palmeiras, mesma coisa. Entendeu? Foi a típica derrota para o Atlético Goianiense, é verdade. Mas uma derrota não pode acabar com a temporada. Pedrinho, eu queria que você respondesse.